Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nesse domingo, a gente vai terminar a história de como foi a conquista do povo de Israel para a Terra Prometida e falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois que eles conquistaram essa nova terra, essa terra que foi prometida a eles há muito tempo. E a gente tem feito essa saga desde quando começamos a falar sobre José. E viemos até aqui, então aconteceu muita coisa, teve muitas batalhas. Então a gente vai começar, né, relembrando o que vimos semana passada. A gente falou um pouquinho sobre como foi a tomada de Jericó e como que foi, né, para eles derrotar aquele povo que era muito forte, né? E eu até passei uma atividade para vocês sobre como que seria essa muralha, para vocês fazerem essa muralha. E eu acredito que tenha sido bem divertido. Então o povo de Israel, ele não só ficou, né, com aquela terra de Jericó, ele lutou muito, foram alguns anos de lutas e de batalhas que eles tiveram que enfrentar para conseguir tomar toda a terra que era deles por direito, que foi prometida. Então eles derrotaram todos os povos, eram muitos povos com nomes meio esquisitos, tipo amorreus, jebuseus, heteus, heveus, eram muitos povos. Então eles derrotaram todos esses povos antigos e tudo mais, destruíram os deuses deles e refizeram, como eu posso dizer, refizeram um novo povo, sabe? Eles tiraram tudo aquilo que era de outros deuses e agora era a terra do povo de Israel. E eles meio que distribuíram todas essas terras e cada terra tinha a sua própria denominação de acordo com o nome dos filhos de Jacó. Então, tinha a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Efraim, e tem, tipo, ao todo eram 12 tribos. Não, se não me engano, eram 13, porque a tribo que era de José, ela foi dividida em duas, que era entre os filhos dele, que era o filho mais novo e o mais velho. Então, foram divididos em 13 povos, e cada povo, ele tomou parte de uma terra depois que foi conquistada toda a terra que teria sido prometida a eles. Então, aconteceu dessa forma. E Deus deu muita paz para eles, muita prosperidade, eles foram prósperos. Deus deu muitas vitórias sobre para o povo de Israel. Então, eles conquistaram até muito mais do que deveriam, né? Tipo assim, porque eles tinham uma certa delimitação de terras, mas eles conquistaram até bastante, até bem mais do que estava delimitado para eles. Graças à sua fé, graças a eles terem realmente acreditado. E aí, depois que passou tudo isso, Josué, né, que era o líder, ele vai falar ao povo. E ele vai falar exatamente o seguinte. Eu preferi ler para vocês porque foi muito interessante o que ele falou e vai descrever com muito mais detalhes. Ele disse o seguinte, que eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. E escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedades delas. Ou seja, ele distribuiu essas tribos para que esse povo fosse propriedade dessa terra. Tipo, eles pegassem posse dessa terra e fizessem dessa terra uma terra fértil, uma terra próspera. E para serem propriedade delas. As terras das nações que ainda não foram conquistadas. Então ele está dizendo, além dessas terras que vocês conquistaram, vocês ainda vão conquistar muitas mais, que era para eles continuarem. Então, assim também distribui as terras das nações que já foram vencidas, desde o Rio Jordão a leste até o Mar Mediterrâneo, a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés.
Então, até aqui a gente vê que, além das terras que eles já conquistaram, eles iriam conquistar muito mais. Só que Josué deixa um recado ao povo de Israel, que era o seguinte: para eles continuarem obedecendo fielmente tudo que estava escrito na lei de Moisés. Na lei que Deus deu a Moisés, né, naquelas tábuas que a gente falou, tudo. Que Moisés foi ao monte, ficou um tempo lá e Deus deu para ele todos os mandamentos. A gente falou sobre os 10 mandamentos. Então era para eles seguirem aquilo fielmente, acreditarem em Deus fielmente, seguirem aquilo que Deus passou para eles como sendo correto, para eles continuarem fazendo tudo da forma que eles já estavam fazendo e ainda melhor, que Deus estaria ainda abençoando eles e eles iriam conquistar muitas terras, que as terras vizinhas iriam se curvar diante deles, que eles seriam poderosos. E então ele falou: não despreze nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Então, quando ele fala isso, para que nada seja desprezado, nenhuma parte da lei seja desprezada, é porque a gente tem o costume, muitas vezes, de achar que um pecadinho não tem nada a ver. Que se aquilo não for ferir o meu irmão, não tem problema. Não tem problema eu contar uma mentirinha pra minha mãe, pro meu pai, só pra mim não apanhar, sabendo que eu estou mentindo. Eu contar uma mentira, eu falar algo que não era pra ter falado, eu acusar alguém sem saber. Então, tudo isso, gente, são pequenos pecados que estão na lei como sendo pecados, como sendo mandamentos para não pecar, para não falar mal, não dar falso testemunho. Então, tudo isso são considerados pecados, estão nos 10 mandamentos de Moisés, e Josué foi bem claro ao dizer que nenhum desses mandamentos deveriam ser esquecidos, porque todos, por menor que sejam, são considerados pecados. E isso poderia fazer com que eles se tornassem fracos, se tornassem um povo fraco. Porque a força do povo de Israel não estava no seu exército, não estava nas suas terras. A força do povo de Israel estava em Deus. Porque Deus iria sustentar esse povo de acordo com aquilo que eles estavam fazendo. Então a gente vai ver no decorrer da semana que vem que o povo de Israel vai se revoltar em vários momentos. No decorrer da história a gente vai ver eles se rebelarem de novo, eles esquecerem daquilo que Deus tinha feito para eles e começar a adorar outros deuses. Aí acontece coisas, aí eles voltam a acreditar, depois não acreditam mais. Então tudo isso vai ser um pouco da história do povo de Israel. A gente vai ver muita coisa acontecer que não vai ser legal. Então, Josué já desde agora ele fala para que a gente não se deixe cair no pecado, porque no primeiro momento pode ser só uma mentirinha pequenininha que você vai contar para sua mãe, para seu pai, só que essa mentirinha pode ficar maior, você vai precisar contar outra mentira, outra mentira, outra mentira, e quando você vê, você vai estar com uma bola gigante de mentiras. E aí já vai ser um pecado muito grande. Já vai ser um pecado enorme. Você vai estar com tantas mentiras que você não vai mais conseguir nem mais sair dela. Você vai estar preso a ela. E isso é o que o pecado faz. Ele nos prende e a gente acaba fazendo uma própria armadilha dentro do próprio pecado para nós mesmos. Então Josué já deixou bem claro. Não é pra gente ignorar nenhuma das leis, porque todas são extremamente importantes. E se a gente se desvia delas, a gente já está cometendo um erro. Então, por isso, ele fala assim, ó: amem somente o Senhor, o nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Então Josué foi bem claro ao dizer: pessoal de Israel, presta atenção. Os povos que estão em volta não são amigos de vocês. Esses povos, eles vão corromper vocês. O que quer dizer corromper? Esses povos, eles não são verdadeiras amizades.
Sabe aquele amigo que só fica falando pra você fazer coisa errada? Que fica falando assim, ah, não, mas você pode mentir pra sua mãe, não, pode deixar, vai dar tudo certo. E aí, no final das contas, você sai escondido da sua mãe, conta mentira, chega em casa ralado, porque você fugiu de casa e contou uma mentira pra sua mãe, aí você se dá super mal e ainda fica de castigo. Isso que quer dizer aqui, né? De uma forma mais para vocês entenderem, de uma forma mais infantil para vocês entenderem, de que o que Josué estava dizendo é: não virem amigos desses povos, porque esses povos não podem ser considerados amigos de vocês, porque eles não acreditam em Deus, eles são pessoas que vai afastar vocês de Deus, são más amizades, más companhias, são pessoas que elas não vão levar vocês para mais perto do Senhor. E aqui também tá uma grande e maravilhosa dica para vocês, criançadas. Vocês têm muitas amizades que vão ser muito maravilhosas na vida de vocês. Mas a única pessoa que vocês devem confiar de verdade, com todo o coração, sem ter medo, é em Deus. E também nos pais de vocês. Porque Deus dá a gente pais maravilhosos como presente para que a gente possa confiar neles. E eles cuidam de nós. Cuida de mim, cuida de vocês, cuida de todo mundo. E Deus nada mais é do que um grande pai também, um grande amigo, que a gente pode confiar o tempo inteiro. Então Josué tá passando para esse povo como eles podem conviver com pessoas que às vezes não são boas companhias, mas a gente também deve amar essas pessoas, certo? Tá nos mandamentos. A gente também tem que amar essas pessoas, mas a gente não tem que ser igual a ela. Então, o que Josué quer dizer aqui? Não se mistura com essas pessoas, não se deixem levar pelas más amizades, mas pelo contrário, tragam eles. Josué em nenhum momento falou assim, olha, vocês não podem, de repente, mudar a cabeça daquelas pessoas. Ou seja, falar um pouquinho sobre Deus para essas pessoas e fazer com que elas entendam a importância de se ter Deus ao seu lado. Porque isso a gente viu acontecer muito com a história da Raabe, a gente viu acontecer com alguns egípcios que saíram lá do Egito. Então, eles se converteram a Deus, eles começaram a ter fé em Deus. E isso também poderia acontecer com esses outros povos. Só que a gente vai ver que o povo de Israel, aos poucos, eles vão ficando fracos na fé. E em vez de trazer aquele povo para perto de Deus, eles se deixam levar pelos deuses deles. E acabam perdendo um fiel e maravilhoso companheiro, que é Deus ao lado deles. E aí a terra de Israel, aos poucos, vai começando a ruir. Só que antes Deus vai dar muitas chances pro povo de Israel voltar para ele. E é o que a gente vai ver nas próximas semanas e nas próximas histórias. Então, gente, é isso que é a história de hoje, de uma forma resumida. Josué, ele pediu muito para que o povo temesse a Deus. Ele deu todas as instruções. Ele separou as terras de forma muito correta. As terras que eles construíram, tudo que eles conquistaram, era tudo uma base muito forte. Eles derrotaram muitos inimigos, eles conquistaram muitas terras. E eles se tornaram um povo tão forte. E derrotaram tantos povos. E chegaram tão longe. Mas vocês vão ver, depois de um tempo, que esse povo vai ruir. Então, o Senhor vai dar muita força pro povo de Israel nesse começo. Josué, ele vai morrer, né, de velhinho, depois de se tornar o grande líder. A gente vai ver depois outros líderes surgindo. A gente vai ver também que vão vir a chegada de reis. Mas aqui Josué já passou para eles uns ensinamentos básicos de como que esse povo ele iria continuar forte. Porque a gente só é forte, pessoal, quando a gente está forte na fé com Deus. Quando a gente não está forte, quando a gente está fraco na fé, tudo à nossa volta vai começar a parecer dar tão errado, porque a gente vai começar a se desestabilizar por dentro, sabe? Pensa que Deus é como fosse a nossa força mais sublime, aquilo que a gente consegue recorrer a Ele a todo momento. E
povo de Israel tinha esse Deus maravilhoso, eles falavam muito sobre o Deus dos exércitos, porque realmente Deus liderava o exército de Israel a todas as batalhas, e eles ganhavam, gente, de povos muito mais fortes que eles em questão de armas, em questão de quantidade de guerreiros. E eles ainda não estavam tão experientes assim para conquistar tantas terras. Eles eram somente pessoas que eram escravos, saíram do Egito. Tinha alguns morreram, eles não tinham treinamento, eles não eram grandes batalhadores, não eram especializados, né, em batalhas. Aos poucos eles foram ficando melhores, mas mesmo não sendo tão bons, eles tinham uma arma. Eu não digo como arma, mas eles tinham um escudo, na verdade, que era Deus ao lado deles. Então, o Deus estava sempre à frente deles. Eles sempre, antes de qualquer batalha, eles entregavam essa batalha nas mãos de Deus. E isso tá mais uma coisa pra gente aprender. Tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, coloquem antes nas mãos de Deus. Porque é muito importante isso. Isso dá pra gente uma confiança, uma fé de que vai dar certo as coisas. E a gente precisa ter dentro do nosso coração essa certeza para que a gente possa conquistar lugares muito mais altos. Então, quando eu falo pra vocês muitas vezes para que vocês confiarem, para vocês acreditarem, é verdade. Coloca todo dia. Eu gostaria que vocês, crianças assim, mesmo sendo pequenos, vocês começassem a ter isso. E pedir também para que os pais de vocês, que eu sei que muitos de vocês também assistem isso com seus filhos, para que vocês incentivem os seus filhos a orar todos os dias, a entregar o dia deles ao Senhor. Eu sei que parece uma coisa muito simples, mas eu tenho certeza que vocês, como um todo, vão ver grandes diferenças. Quando vocês colocam o dia de vocês, desde o primeiro abrir de olhos, quando vocês mal acordaram, vocês já falam, olha, Deus, muito obrigada pelo meu dia. Vocês vão ver que a vida de vocês vão se tornar muito melhores. E pais, vocês vão ver que os filhos de vocês vão ser muito melhores. Que a rotina de vocês vão ser muito melhor. E que o dia vai ser mais leve, as coisas vão acontecer de forma mais fluida. E que mesmo que venha problemas, vocês vão conseguir ter aquele start na cabecinha pra poder falar, não, vai dar tudo certo, sabe? Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele preenche tanto a nossa vida e o nosso coração, que quando a gente coloca a nossa vida como prioridade, entregando na mão dele como prioridade, ele como a nossa prioridade, a gente entrega pra ele a nossa vida, sem querer tomar muitas decisões, porque Deus sabe o que vai acontecer com a gente, ele tem as melhores decisões. Tudo flui de uma forma muito tranquila e muito boa. Então, eu peço, na verdade, como atividade dessa semana, eu nem vou deixar aqui uma atividade essa semana, eu quero que essa seja a atividade da semana, que vocês, durante todos os dias, tentem praticar isso. Que não seja somente uma atividade da semana, mas que seja uma atividade, diária, que se torne rotina na vida de vocês. De todos os dias, vocês acreditarem em Deus e entregarem a vida de vocês e, ensinarem também isso aos seus filhos. Porque é muito maravilhoso ver quando as crianças, elas conseguem sentir esse amor dentro do coração delas. Pode ser, gente, uma oração muito simples. Ou uma simples frase de falar, no caso oração, né? De falar, Deus, muito obrigado pelo meu dia, muito obrigado porque o Senhor está ao meu lado, muito obrigada porque eu estou vivo. Obrigada. E tudo isso, essas simples palavras, essas simples frases, elas vão fazer muita diferença na vida de vocês. Porque quando a gente é grato por aquilo que Deus faz na nossa vida, quando a gente entrega isso, assim como o povo de Israel, a gente vai conquistar muita coisa e vai derrotar muitos inimigos. Inimigos que eu falo não pessoas, mas inimigos que eu falo mesmo são as coisas ruins que existem nesse mundo. Todo mal, todo pecado que existe, a gente vai conseguir derrotar e ser pessoas mais felizes, pessoas mais perto de Deus, porque eu sei que isso é o mais importante agora. Então, eu quero que essa seja a palavra da semana e que essa seja a atividade. Um beijo no coraçãozinho de vocês, tá? E não se esqueçam de orar todos os dias e agradecer todos os dias pela vida maravilhosa que
Deus deu de presente para vocês. E mais ainda, pela vida maravilhosa que Deus entregou naquela cruz, que foi Jesus, para nos libertar de tudo, todo pecado, tudo aquilo que há de ruim nesse mundo. Um beijo e até semana que vem. Tchau!